O pensamento de Lacan introduziu a fenomenologia à teoria de Freud. Isso com base em filósofos alemães, dentre eles Hegel, Rousseau e Heidegger. Lacan, assim, acaba introduzindo a psicanálise ao campo da filosofia. Outra característica exposta na obra de Lacan, e que o diferencia de Freud e de seus seguidores primários, é algo por ele denominado de a fase do espelho. Nesta teoria, num primeiro momento, o bebê se encontra em uma fase desordenada, sem saber onde ficam os seus limites físicos e emocionais. De repente, descobre uma imagem de si mesmo como um ser completo, um ser coerente e maravilhoso. Dessa forma, ele chega à ideia de si mesmo como uma identidade. Quando ele se vê no espelho, reconhecendo-se ou imaginando-se como um ser coeso. Com relação aos sonhos, assunto muito abordado na obra de Freud. Freud alegava que os sonhos, de certa forma, representam a realização de um desejo. Já Lacan considerava que o desejo de um sonho seria uma espécie de representação do outro, de um sonhador, e não uma forma de desculpar o sonhador. Sendo assim, para ele o desejo seria o desejo desse outro. E a realidade é somente aos que não podem suportar o sonho. Na análise, Jacques Lacan preferia que não houvesse interferência ao discurso do paciente. Isto é, ele deixava que esse discurso fluísse, a fim de que a própria pessoa em análise descobrisse as suas questões. Já que, ao interferir no discurso, o analista poderia contaminá-lo com os seus significantes, com as suas interpretações. Dessa forma, vemos que, apesar de ter declarado que a sua primeira intenção era retomar as teorias de Freud, Lacan acaba indo além da obra de seu predecessor. E, assim, a sua obra, em muitos momentos, acaba se diferenciando e progredindo em relação aos estudos freudianos.